Toaru é uma franquia baseada no light novel extremamente popular no Japão e que tem uma caralhada de anime spin-off, e particularmente é uma das minhas franquias favoritas. Atualmente existem 3 animes principais, Toaru Majutsu no Index, que é a série principal, e 2 spin-offs, que é Toaru Kagaku no Ryugun e Toaru Kagaku no Accelerator. E que agora em outubro nós teremos o 4º spin-off, que é Toaru Anbu no Item, que vai ser um spin-off focado em um certo grupo aí. Mas o que a gente vai falar hoje é o Index. Pretendo fazer mais vídeos sobre a franquia e talvez quando lançar o anime de Item eu comentar um pouco sobre ele também. Mas antes de começar o vídeo, eu primeiro preciso dar um contexto geral sobre a série. A obra ela se passa num local chamado Cidade Acadêmica, uma metrópole super desenvolvida a oeste de Tóquio, onde 80% da população é formada por estudantes. E nessa cidade existe o que chamamos de Espers, que é basicamente um monte de adolescente noiado. Sem meme. Espers, eles são estudantes que passaram pelo programa de currículo de poderes, onde através de algumas drogas e produtos químicos injetados no corpo, eles têm suas realidades distorcidas, ganhando poderes Espers. Eles são divididos em níveis de 0 a 5. O level 0 são pessoas que passam pelo experimento, mas não têm poderes, ou que têm poderes tão fracos que não se manifestam ou não são detectados. O level 1 reúne pessoas com poderes fracos, o level 2 pessoas com pequeno poder, o level 3 pessoas com grande poder, o level 4 já conta com espers extremamente fortes. O level 5 é onde os espers mais fortes da cidade acadêmica se encontram. E mais pra frente a gente vai tocar nisso. Nessa cidade a gente acompanha Kamijo Toma, um estudante normal que é um level 0. Ou pelo menos é o que aparenta. Quando ele tenta salvar uma garota de alguns delinquentes, ele acaba brigando com ela no processo. E a gente descobre que na realidade ele tem um poder que reside no seu braço direito, chamado de Imagine Breaker. Uma habilidade capaz de negar as distorções da realidade e consequentemente anular poderes sobrenaturais e até divinos. E por ironia do destino, ele acaba encontrando uma freira na varanda da casa dele e decide ajudá-la. Ao perguntar quem ela é, ela responde que ela é Index, aquela que está em posse do índice, que são mais de 100 mil livros de magia proibida pela igreja. A propósito, um fato curioso é que o índice realmente existe na vida real, e alguns outros elementos da história também. Descobrimos que ela foi parar na varanda porque estavam fugindo de magos que estavam atrás do índice. Então Tom ele acaba se oferecendo para protegê-la, e a misteriosa freira com um sorriso no rosto faz a seguinte pergunta: você está disposto a ir até as profundezas do inferno por mim? E naquele momento ele hesita, e ela acaba voltando à fuga. Mas após alguns acontecimentos ele decide protegê-la, e é justamente nesse momento onde a magia e a ciência se encontram e coisas incríveis começam a acontecer. Algo que me pegou muito foi justamente o começo do anime, com a Index se perguntando se ele estaria disposto a ir até as profundezas do inferno por ela. Isso porque atualmente nos volumes mais recentes, mais especificamente no GT10, o Toma realmente acaba indo parar no inferno por conta de alguns acontecimentos envolvendo o lado mágico. E é muito legal você ver essa cena no começo ganhando significado quase 20 anos depois do lançamento do anime. Não sei se é algo intencional ou apenas uma coincidência, mas é uma observação que eu faço. Depois de começar a se envolver com o lado mágico, o Toma ele acaba se metendo em um monte de confusão. No anime a gente vai acompanhando justamente esses conflitos entre o lado mágico e o lado da ciência. Temos os magos que estavam atrás da Index, que é a Kanzaki e o Ishio, que fazem parte da Necessários, uma organização ligada à igreja que tem a missão de proteger a Index. Também existe um suposto limite para a memória da Index, e que ela precisa ser apagada de tempos em tempos. Motivo esse pelo qual eles estavam atrás dela. O Toma, ele se recusa a deixar que ela perca as memórias e começa a buscar uma solução. No final, ele acaba descobrindo que ela não precisava perder as lembranças para continuar viva. E acaba encontrando uma forma de salvá-la. Graças ao Imagine Breaker, ele consegue destruir a magia que controlava ela. Porém, como consequência, infelizmente o Toma acaba perdendo todas as suas memórias no processo. Algo que se torna um problema muito mais pra frente. Depois de resolver tudo isso, temos o arco do Deep Blood, onde conhecemos Himegami Aiza, uma garota que possui um poder misterioso capaz de atrair vampiros, que inclusive nunca mais tiveram qualquer relevância depois desse arco. Após alguns acontecimentos, o Tom acaba enfrentando um alquimista chamado Aurelius Izard, e também descobrimos que ele tinha alguma relação com a Index. Durante essa luta, quando o Tom ele perde o braço, temos a primeira aparição dos dragões do Toma, porque uma informação interessante, que o anime ele não explica, é que o Imagine Breaker ele não é realmente um poder, mas sim um selo que impede o verdadeiro poder do Toma de se manifestar. Após isso, temos o que na minha opinião é um dos melhores arcos da franquia, o arco das Sisters. Lembra que no começo do anime o Toma ele tenta salvar uma garota de alguns marginais? Quer dizer, correção, ele estava tentando salvar os marginais daquela garota. A garota em questão era Misaka Mikoto, uma Esper level 5 conhecida como Ryugun, e também protagonista de outro anime da franquia, Toaru Kagaku no Ryugun. Os dois eles acabam conversando, e eu acho até engraçado ver o Toma sem memórias tentando entender quem exatamente ela era e por que parecia conhecer ele tão bem. Nisso aparece outra garota exatamente igual a Misaka, mas ela começa a agir de um jeito estranho, e o Toma ele acaba interagindo com ela pensando que é uma irmã gêmea da
Misaka. Porém, depois de um certo acontecimento, em que ele presencia a morte dela, descobrimos que na realidade ela era um clone. Então é aí que somos apresentados ao Projeto Level 6, onde basicamente pegaram o DNA da Misaka e produziram 20 mil clones com o único objetivo de serem mortas pelo Accelerator, o SP número 1 da cidade acadêmica. Porque segundo os cálculos do Tree Diagram, o supercomputador da cidade acadêmica, após matar 20 mil clones em uma simulação, o Accelerator conseguiria evoluir para o Level 6, como se fosse a espécie de um jogo. O Toma, ele acaba descobrindo esse plano e também que a Misaka estava prestes a tentar impedir tudo isso sozinha. Depois de uma discussão, ela admite que não vai conseguir acabar com tudo aquilo por conta própria e que está disposta até a se sacrificar para colocar um fim no projeto. Os dois acabam discutindo e ele quase morre no meio do processo. O Toma, ele acabou tomando uma decisão. Ele mesmo vai derrotar o Accelerator e acabar com aquilo de uma vez por todas. E é aí que finalmente temos uma luta entre o mais forte e o mais fraco da cidade acadêmica. De um lado, um psicopata albino capaz de manipular vetores, e se você entende de física básica já deu pra perceber a desgraça que é isso. Porque ele praticamente é capaz de controlar qualquer coisa, a ponto de chegar a criar uma bomba de plasma usando apenas o ar. Do outro lado, temos um garoto comum, level 0, sem poderes e extremamente azarado, se mantendo de pé apenas com a determinação e a força de vontade. E nisso temos uma das melhores lutas da franquia. O Accelerator usa sua manipulação vetorial para criar uma barreira praticamente impenetrável, enquanto Toma praticamente quebra essa barreira usando o Imagine Break para anular, e acaba acertando os golpes. E simplesmente nós temos um ser conhecido por possuir o poder de um deus, apanhando feio para um humano comum em uma sequência de socos insana. Pra apanhar e ficar calado, não é pra apanhar e ficar calado, negócio de vir dar explicação aqui em grupo não. Apanhou, ficou calado. Inclusive, até hoje tem gente que não conhece nada da franquia e acha genuinamente que o Accelerator só perdeu por causa do roteiro. Quando na realidade o Toma ele é um personagem extremamente absurdo. E o Imagine Breaker é justamente a pior combinação possível para alguém que depende completamente de poderes sobrenaturais ou divinos. Depois de derrotar o Accelerator, o projeto finalmente é encerrado e as sisters sobreviventes são salvas. Inclusive, eu recomendo bastante que vocês assistam um spin-off da Misaka, porque esse arco ele também acontece no Ryugun, só que de uma forma muito mais detalhada e mostrando o lado da Misaka. O anime também apresenta acontecimentos antes e depois do arco, e também explica o que aconteceu com os clones após o fim do projeto. Mas enfim, depois disso, o Toma ele acaba saindo da cidade acadêmica para tirar férias. No anime, ele simplesmente sai de férias, mas na novel é explicado que depois de derrotar o Accelerator, várias pessoas começaram a ir atrás dele para lutar. Então ele precisava dar uma sumida enquanto a poeira baixava. E é justamente durante essa série que começa o arco Angel Fall. Nesse arco, temos a primeira aparição da família do Toma no anime. Só que existe um pequeno problema. O mundo inteiro foi atingido por um feitiço que trocou a aparência de praticamente todas as pessoas, inclusive a família do Toma. A aparência da mãe dele foi trocada pela da Index, a da prima foi trocada pela da Misaka, e a da própria Index, que estava junto deles, ficou com a aparência de um dos amigos do Toma. Que coisa horrorosa! Curiosamente, o único que não foi afetado foi o pai do Toma. Depois de algumas descobertas, percebemos que ele tem relação direta com a ativação do feitiço. Após certos acontecimentos, o Arcanjo Gabriel é invocado e o Toma acaba enfrentando essa ameaça. Depois da batalha, o feitiço finalmente é desfeito e tudo volta ao normal. E após esse pequeno arco, a gente volta para a cidade acadêmica e passa a acompanhar um pouco das consequências do arco Sisters. Logo de cara, vemos o Accelerator reaparecendo depois da derrota pro Toma. Com a notícia da derrota do Esper mais fraco se espalhando, várias pessoas começaram a ir atrás dele para lutar, acreditando que ele finalmente ficou fraco. Após derrotar todo mundo que foi atrás dele, ele volta para casa. E é aí que a gente percebe uma pequena figura seguindo o Accelerator o tempo todo. Essa garota se chama Lash Order, e descobrimos que ela foi o último clone produzido pelo Projeto Sisters. Diferente de outros clones, ela funciona como uma espécie de servidor da rede Misaka, sendo capaz de transmitir comandos para todas as Sisters. Depois que o projeto ele foi encerrado, ela acabou sendo liberada, e por acaso encontrou o Accelerator. Após algumas trocas de interações, o Accelerator acaba abandonando ela. Enquanto isso, um cientista ele acaba usando um vírus para infectar a Lash Order. E como ela está conectada à rede Misaka, esse vírus também iria colocar todas as Sisters em risco. E é justamente aí que começa uma das maiores mudanças do Accelerator como personagem. O mesmo cara que antes estava disposto a matar milhares de clones para conseguir mais poder, agora corre desesperadamente para salvar justamente aquelas pessoas que ele tentou matar. Durante toda essa confusão, o Accelerator consegue salvar a Lash Order, mas acaba levando um tiro na cabeça. E ele sobrevive por muito pouco. A Lash Order é salva, porém o cérebro do Accelerator fica gravemente danificado. Mas isso era apenas o começo da história dele. Mais pra frente a história volta pro ponto de vista do Toma. A Index ela acaba fazendo uma amizade com um garoto chamado Kanzakiri Ryoka, e por consequência ela rapidamente também se aproxima do Toma. Enquanto eles saem para se divertir, surge uma feiticeira
feiticeira chamada Sherry Crowell, que invade a cidade acadêmica. Como sempre, o Tom acaba se metendo na confusão e enfrenta a Sherry. No meio desse conflito, descobrimos que a Kanzakiri na verdade não é humana. Ela nasceu artificialmente a partir da junção de múltiplos campos Ain, e são basicamente a energia que é liberada constantemente pelos ésperos da cidade acadêmica. O objetivo da Sherry era eliminar a Kanzakiri, porque ela acreditava que a magia e a ciência nunca deveriam se misturar. E o motivo disso é que ela perdeu um amigo justamente por causa dessa relação entre os dois lados. Em resumo, no mundo de Toaru, magia e ciência são duas coisas que particularmente não podem se misturar. Se um Esper ele tenta usar magia, o próprio corpo dele não aguenta isso e acaba sendo destruído no processo. E o amigo da Sherry era justamente um Esper que acabou sendo levado para a cidade acadêmica. Durante certos acontecimentos, ele acabou morrendo, e desde então ela acredita que esses dois mundos não devem se misturar. Depois de uma luta e derrotar a Sherry, o Tom ele parte para salvar a Kanzakiri do golem que ela havia criado. E no fim, o incidente ele é resolvido, e temos um momento bem bonito com a Index e a Kanzakiri se abraçando. Depois disso, a história corta para uma conversa entre Tsushi Mikado e Aleister Crowley, o presidente da cidade acadêmica. Nesse diálogo são reveladas várias informações importantes, como o fato da Kanzakiri ser uma espécie de anjo artificial e sua ligação com o distrito dos números imaginários, e várias outras informações que eu prefiro deixar para vocês descobrirem ao assistir o anime. Depois disso, Toma vai parar no hospital e leva uma bronca, e a rotina finalmente volta ao normal. Na despedida, Kanzakiri começa a desaparecer, mas antes diz que não vai morrer e que sempre vai estar ao lado de Index. E é assim que a primeira temporada acaba, com a rotina de todos voltando ao normal e deixando o terreno preparado para a próxima temporada, que aprofunda muito mais o lado mágico da franquia. Mas enfim, Toaru é uma das minhas franquias favoritas, e eu adoro praticamente tudo nessa obra. A cidade acadêmica não é uma cidade parada, tem muita coisa acontecendo o tempo todo, principalmente no lado sombrio dela. E ela realmente parece um lugar muito vivo, onde as histórias sempre se entrelaçam. A franquia ela tem vários animes, e os acontecimentos de cada um deles acabam se conectando de formas muito legais. Por exemplo, no começo de Index, quando o Tom ele salva Index, ele reflete o ataque pro céu, e acaba acertando o Tree Diagram. E quando você vai assistir o arco Sisters no Ryugun, você descobre que o supercomputador foi destruído misteriosamente, quando na verdade isso aconteceu por culpa do Tom e da Index. E na realidade tem muita coisa que acaba sendo culpa deles. Por exemplo, tem um personagem chamado Saten, que ela meio que gosta de lendas urbanas da cidade acadêmica. E uma dessas lendas que ela fala logo no começo é de um garoto que aparentemente conseguia anular poderes. É uma lenda que fala justamente do Toma. Fora isso, existem várias outras lendas urbanas que levam a outros personagens e acontecimentos. Outro exemplo legal é que na segunda temporada de Index, a Kuroko ela acaba se machucando em uma luta e fica de cadeira de rodas por um tempo. Aí, quando você vai assistir o começo da terceira temporada de Ryugun, ela ainda está se recuperando desse mesmo acontecimento. E também temos o filme de Index, onde nós temos o Edmion, que é um elevador espacial que é mencionado durante o filme. E o Toma, ele acaba brincando falando que ele sempre existiu. E na realidade, ele sempre apareceu nas paisagens do anime. E se você for assistir algumas cenas de fundo, você vai ver ele claramente lá. Existem vários detalhes pequenos que você só percebe quando você acompanha todos os animes da franquia. E isso dá um gostinho especial. Também existem arcos que contam exatamente os mesmos acontecimentos, mas por perspectivas diferentes. O melhor exemplo disso é o arco das Sisters em Index e Ryugun, além do arco da Heisei. São os mesmos acontecimentos, porém em cada um deles você vê informações novas. Em Index você vê a interação do Toma com as Sisters e também a luta contra o Accelerator, mas de uma forma bem resumida. Já em Ryugun, isso é bem mais aprofundado, com um arco inteiro sobre isso. E também mostrando a luta da Misaka. Outra coisa muito legal é você acompanhar a evolução dos personagens. É muito interessante você ver a relação entre o Toma e a Misaka evoluindo. E também a redenção do Accelerator. Porque ele começa como um vilão que só pensa em poder, mas conforme a história avança você descobre mais sobre ele. E percebe que no fundo, ele nunca gostou de tudo aquilo. Você vê ele tentando se redimir pelas coisas que fez. Mas mesmo assim, ele continua insistindo em se chamar de vilão. Também é muito legal você acompanhar o Toma se envolvendo cada vez mais com o lado da magia e o lado da ciência, sempre tentando ajudar as pessoas, independente de quem elas sejam. E talvez uma das coisas que eu mais gosto em Toaru é como ela introduz conceitos, personagens e eventos que às vezes só vão ser explorados anos depois, ou até mesmo em outros animes. Um exemplo é a Shokoro Misaki, que é uma das minhas personagens favoritas, e também possui uma ligação muito importante com o passado do Toma, mas que até aqui só apareceu em Ryugun. Talvez ela apareça logo no começo do anime de Aiten como uma menção, mas que oficialmente ela só deve aparecer em Index quando o novo anime for adaptado, a parte da história dela, já que ela é protagonista do NT11. Inclusive, eu adoraria que esse volume fosse adaptado em formato de filme. E fora ela, existem vários outros personagens que aparecem ou são mencionados em Ryugun, mas que só vão ganhar destaque muito mais pra frente na história. Um exemplo é o Gunra, que acabou sendo cortado da terceira temporada de Index, mas apareceu normalmente em Ryugun na terceira temporada. Então, se você nunca deu chance pra essa franquia, eu realmente recomendo você tentar começar a assistir. Ela tem um universo gigantesco, uma construção de mundo muito boa e personagens bastante interessantes que evoluem bastante conforme a história avança. E também, apesar
de Toaru ser uma obra relativamente desconhecida aqui no Brasil, tem uma comunidade muito forte. Inclusive, se você gostar, eu recomendo que vocês assistam os vídeos do Angel Dark e do Ajo Animes. São dois criadores de conteúdo que fazem um conteúdo incrível sobre Toaru. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta aí alguma coisa e compartilhe o vídeo, porque isso me ajuda bastante. E também, se puder, hype o vídeo. E caso eu tenha errado alguma informação, sinta-se à vontade para corrigir aí nos comentários, porque realmente faz um tempinho que eu vi Toaru. Mas enfim, por hoje é só. Valeu e até a próxima. Eu vou dar porrada na mãe da minha namorada. Sogra desgraçada, vai pra casa da caralha. Já fiz muita merda e minha lembrança nunca falha. Tá sempre me fudendo, então de hoje cê não passa porque meu